Vamos falar sobre algo perigoso? Vamos falar da mãe, da minha mãe, da sua. Mas vamos falar da mãe que está no imaginário coletivo e que se contrapõe à mãe real. Eu sou a Givanda Andrade e fico muito feliz com a sua companhia. Vamos florescer juntas? Quando nós pensamos na figura da mãe, quase sempre pensamos na figura da mãe santa. Aquela dos comerciais, dos sorrisos inabaláveis, da paciência infinita. Mas por que essa imagem tão linda é, na verdade, uma prisão emocional? Porque é uma idealização. E como toda idealização, habita um mundo perfeito que não aceita falhas. Quando colocamos a mãe em um pedestal, retiramos dela o direito à humanidade. E aí, diante do perfeito, somos nós, o quebrado, o imperfeito, o falho. Então eu queria que você agora parasse um pouquinho e sentisse. Você já colocou a sua mãe nesse pedestal da perfeição? Não, eu não estou dizendo que você está achando que sua mãe é a santa, mas essa coisa de exigir que ela seja perfeita, que ela responda a todas as suas necessidades. Você sabe por que as mães biológicas, elas morrem logo no início dos contos de fada, como o conto da Branca de Neve ou então da Cinderela? É porque a perfeição não tem sustentação na vida real. Ela precisa desaparecer para que a jornada da alma comece. Nos contos de fada, a madrasta, ela não é uma pessoa má. Ela é o receptáculo da sombra da mãe. Tudo o que a cultura proíbe uma mãe de sentir, então a mãe não pode sentir raiva, inveja, cansaço, desejo de ser feliz, de independência, ser sensual. Tudo isso é projetado na figura da madrasta, você já viu? Psicologicamente, para que a criança perfeita cresça, a mãe perfeita precisa morrer. E ela vai morrer porque precisamos sair do ninho que foi construído pela mãe boazinha. Então, a madrasta entra em cena. E é essa madrasta que nos empurra para a vida, que nos tira do ninho. Outra pergunta: quais são as características que você mais detesta na madrasta dos contos de fadas, mas que você pode identificar na sua mãe real? E sendo sincera, observe aí que muitas dessas características também são suas, habitam em você. Viu? Já comecei aqui, ó, falando muito sério com você. Vamos olhar para esta mãe real agora? A mãe perfeita nos paralisa, seja porque nos acomodamos nesse útero eterno, ou seja por um ideal que jamais alcançaremos. Na adolescência, a mãe cuidadora precisa se tornar a mãe chata. Porque é nesse atrito entre a mãe chata, a mãe boazinha, é que nós saímos para buscar a nossa própria identidade. E é muito interessante que com o tempo a gente percebe que a gente também possui os traços que tanto criticou lá na mãe. É o encontro com a própria madrasta interna que acontece naquele momento. E a madrasta interna, ela se torna terrível quando ela é uma crítica de plantão, porque ela aciona os nossos sabotadores internos. E aí a minha outra pergunta: você está esperando um príncipe encantado ou uma solução mágica que venha te resgatar desta mãe má, da madrasta, para te tirar e te levar para um lugar, um reino fantástico? Ou você agora já descobriu que você vai precisar seguir com teus próprios passos e passar e superar essa fase adolescente? Quando a gente tira a mãe do altar, não a leva para o inferno, a gente já saiu dessa adolescência. A gente não usa mais a complexidade humana para colocar em duas caixinhas: a mãe toda boa ou a mãe toda má.
a gente descobre que a gente precisa integrar a mãe sombra e a mãe luz. É quando a gente descobre que a mãe, ela é uma mulher. E outra pergunta agora. Quando foi que você enxergou a mulher que existe na sua mãe? A mulher que existia antes de você nascer, que tinha sonhos, que talvez tenha abandonado para poder cuidar de você, que tinha medos, expectativas. Quando é que você enxergou ela? É surpreendente quando a gente vê a mãe além da função, a mulher além da função da mãe. A mulher que nos gerou, que tem as suas falhas, que teve todos os seus sonhos. Quando a gente capta esse momento, a gente sai desse papel de sugadoras, que está buscando sempre ser nutridas. Você percebe que é uma expectativa bem infantil? A sua mãe já cumpriu a missão dela, o papel dela na sua vida, que foi ser o portal de luz para que você viesse para essa existência. Tudo que você conquistou, ou tudo que ela te deu depois, foi um bônus. Bônus para que você tivesse a vida mais calma, mais tranquila. Ou não. Então, mais uma pergunta. Você está agora já livre para poder, livre dessa expectativa, para também deixar a sua mãe livre para ser a mulher que ela nasceu para ser? Você sabe que a mãe, ela precisa em algum momento ser a madrasta para empurrar o filho para a vida, para buscar o próprio reino. Então, esse olhar para a mãe precisa ser um olhar muito, mas muito profundo, porque só assim você vai conseguir enxergar que você, como mulher, também tem o seu aspecto mãe que você deve cultivar dentro de você. Não é você mais esperando que a sua mãe biológica, ou mesmo aquela que veio te substituir a sua mãe em algum momento da vida, te alimente, te nutra para a vida toda. Nós temos tanto a madrasta, que tem essa crítica, essa visão crítica sobre nós mesmas, como também a mãe, a mãe interna, aquela que a gente precisa cultivar, que nos mostra como cuidar, como se proteger, como ser cuidadosa conosco mesmo. Se eu ficar esperando sempre a minha mãe ter esse cuidado, sempre a minha mãe me nutrir emocionalmente dessa forma, eu vou ficar estagnada. Eu não vou sair do ninho, ou eu saio, mas eu saio sempre na falha. Percebe? Eu sempre vou buscar aquilo que eu não tive, o vazio. E isso vai te levar sempre para um caminho de uma necessidade não satisfeita, uma insuficiência para a vida. Então, hoje, e tão próximo do Dia das Mães, eu quero trazer, na verdade, essa reflexão para você. Talvez seja a hora de você libertar a sua mãe. Talvez esteja passado da hora, inclusive, de você, mulher, cultivar ou reconhecer a sua mãe interna, aquela que você precisa trazer para a luz, aquela que traz para a luz no sentido de fazer com que você ocupe um lugar de adulta, que dê os próprios limites, que estabeleça os próprios limites para você e para outras pessoas. Porque essa mãe interna, essa madrasta, é aquela que também diz, você não pode fazer isso. Está na hora de você fechar essa porteira. Preste atenção, não seja tão ingênua. Esse lugar
que você já exigiu tantas vezes da sua mãe, é um lugar que você precisa desenvolver dentro de você. E aí, para ilustrar tudo isso, eu tenho uma sugestão. Quem ainda não assistiu o filme Ray, eu acho que foi em 2004 que passou no cinema. Eu nem sei se ele ainda está aí na Netflix ou em algum streaming desse. É um filme que, quando eu assisti, eu queria matar a mãe do Ray, né, do Ray Charles. Porque ela é a representante de tudo aquilo que, na época, eu dizia que era a madrasta e a madrasta má. Somente em determinado momento do filme é que eu percebi que ela estava fazendo o papel da mãe má que se torna a mãe boa. A mãe que põe limites, que exige que você tenha a própria atenção consigo mesma, que te empurra para fora do ninho. Então, e olha, é muito lindo depois ver o quanto essa mulher sentiu essa necessidade de se tornar a madrasta, né? Essa visão cultural que a gente tem da madrasta para aquele filho que estava perdendo a visão. Faz essa viagem no tempo, procura esse filme que vai ser bem interessante, que vai ilustrar essa nossa conversa de hoje. Eu desejo para você que tenha mãe presente e viva um feliz Dia das Mães com ela presente na sua vida. Para você que tenha uma mãe que está distante, por qualquer motivo que seja, busque esse novo olhar para ela, faça uma nova reflexão para olhar para essa mãe que foi a sua mãe possível. Faça também essa reflexão se você teve a sua mãezinha que já não está entre nós, já está em outra dimensão, porque isso vai te ajudar a entender o seu papel de mulher nessa dimensão enquanto nós estamos aqui, tá bom? Eu desejo, então, que você seja sempre muito feliz. E vamos juntas florescer.